Hoje, em Bíblia Narrada e Explicada, vamos descobrir como Deus estabelece de forma definitiva a sua aliança com Abraão, trazendo promessa, nome novo e propósito. Antes de continuar, se inscreve no canal e deixa o like, isso ajuda muito a manter esse projeto e a alcançar mais pessoas com a palavra. Gênesis capítulo 17. A aliança e a circuncisão. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança, prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Deus continuou: Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes, para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês, e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados, sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois Deus disse a Abraão: De hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: Por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com os seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: Quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: O que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho. E você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes, para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Naquele mesmo dia Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou o seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia. E foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa como os que tinham sido comprados de estrangeiros. Explicação: Gênesis 17 é um dos capítulos mais marcantes da história bíblica, um momento em que Deus não apenas fala com Abraão, mas redefine completamente a identidade dele, sua família e o propósito que carregaria para sempre. Aqui, não estamos apenas diante de promessas, estamos diante de um Deus que entra na vida de um homem comum e transforma tudo, dando direção, destino e sentido. O capítulo começa com Abraão já com 99 anos. Pense nisso, e ele já tinha passado décadas esperando uma promessa que parecia impossível. Muitos, no lugar dele, teriam desistido. Talvez até você já tenha esperado algo de Deus por muito tempo e o coração falou: acho que não vai acontecer mais. Abraão estava nesse ponto. Ele tinha a promessa, mas também carregava o peso da espera, da idade, da realidade que dizia o contrário. E é nesse momento, quando tudo parece distante, que Deus aparece novamente e se apresenta como Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai.
Deus está dizendo: Abraão, olha para mim. Eu tenho poder para fazer aquilo que parece impossível. Ele não começa falando do filho, nem da promessa. Ele começa revelando quem ele é, porque antes de recebermos o que Deus tem para nós, precisamos reconhecer quem ele é em nossa vida. Então Deus faz um convite e um pedido: anda na minha presença e ser perfeito. Não significa viver sem erros, mas significa andar com o coração inteiro diante dele, com sinceridade, obediência e entrega. Deus está dizendo: eu quero relacionamento. Eu quero você por completo. E então Deus reafirma a aliança. Não é algo novo, mas agora ele a torna mais profunda, mais clara, mais pessoal. Ele promete que Abraão seria pai de muitas nações. E é aqui que algo lindo acontece: Deus muda o nome de Abrão, que significava pai exaltado, para Abraão, que significa pai de muitas nações. Isso não é apenas simbólico. Deus está mudando a identidade dele. Antes Abraão carregava um nome que apontava para si mesmo, mas agora seu nome aponta para aquilo que Deus faria através dele. Quando Deus muda um nome, ele muda destino, propósito, direção. Ele está dizendo: eu não vou apenas prometer. Eu vou marcar você com a promessa. Muitos de nós carregamos identidades formadas pelas experiências, pelos erros, pelas palavras que ouvimos ao longo da vida. Mas quando Deus entra, Ele pode mudar o que pensamos sobre nós mesmos e o que o mundo vê em nós. Em Cristo, somos chamados de filhos, escolhidos, amados, perdoados. Assim como Abraão, Deus não nos define pelo passado, mas pelo propósito que Ele tem. Deus continua falando e promete não apenas um filho, mas uma descendência numerosa, reis e nações que viriam dele. E então Ele estabelece um sinal físico da aliança, a circuncisão. Algo que marcaria o corpo e lembraria diariamente o compromisso com Deus. A circuncisão representava separação, consagração, pertença. Era como Deus dizendo: vocês são meus. Eu estabeleço um pacto eterno com vocês. Hoje, não vivemos essa marca física, mas Paulo mais tarde explica que a verdadeira marca da aliança é a circuncisão do coração, quando deixamos Deus cortar aquilo que não pertence mais à nossa vida: orgulho, pecado, incredulidade, medo. A aliança de Deus nos chama à transformação. Quem anda com Deus não permanece igual. E então Deus vai além. Ele muda também o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Ela não seria apenas mãe de um filho, seria mãe de nações e de reis. Isso é incrível, porque naquele momento Sara era idosa, estéril, sem possibilidade humana de gerar. Mas Deus olha para aquilo que ninguém mais vê. Quando Ele declara algo, nem a esterilidade, nem a idade, nem a impossibilidade podem impedir. Abraão, ouvindo isso, se prostra e ri. Não de deboche, mas daquele riso misturado com surpresa, emoção e incredulidade humana. Ele pergunta se um homem de 100 anos pode ter um filho e se Sara, com 90, poderia dar à luz. Quantas vezes fazemos o mesmo? Deus fala, e nós olhamos para a realidade e pensamos: mas como? Não tem jeito. Abraão chega até a sugerir que Deus abençoasse Ismael, o filho que já existia. É como se ele dissesse: Senhor, tudo bem, e pode ser assim mesmo. Eu me contento com isso. Mas Deus não aceita substitutos para aquilo que Ele prometeu. Ele diz claramente: não, Sara tua mulher te dará um filho. Isso mostra que Deus não trabalha com a mais ou menos, com o improviso humano. Se Ele prometeu algo específico, Ele vai cumprir exatamente como disse. Deus também mostra amor por Ismael, dizendo que o abençoaria e faria dele uma grande nação. Isso revela um Deus que não descarta pessoas, que cuida, que honra, mesmo quando elas nasceram de escolhas humanas equivocadas. Mas a aliança, o pacto eterno, seria estabelecido através de Isaque, o filho da promessa. E então Abraão obedece imediatamente. Com quase 100 anos, ele se submete à circuncisão e faz o mesmo com toda a sua casa. Isso mostra um coração que, mesmo tendo dúvidas, mesmo esperando tanto tempo, ainda escolhe confiar e obedecer. A fé verdadeira não é apenas acreditar, é responder com atitudes. Gênesis 17 nos ensina que Deus não se esquece das promessas que faz. Mesmo quando o tempo passa, mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele continua trabalhando.
Nos ensina que Deus nos chama para perto, para relacionamento, para compromisso. Nos lembra que Ele pode mudar nossa identidade, restaurar esperança e cumprir aquilo que parece impossível. Talvez você esteja vivendo algo parecido com Abraão. Talvez tenha uma promessa, um sonho, uma oração que parece distante. Talvez você até tenha pensado em desistir ou se acomodado com menos do que Deus tem. Mas Gênesis 17 nos convida a lembrar: o Deus que prometeu é o Deus Todo-Poderoso. Ele não depende das circunstâncias. Ele não é limitado pelo tempo. Ele não esquece. Quando Deus entra na história, Ele transforma nomes, destinos e gerações. Abraão achou que já sabia como tudo terminaria, mas Deus tinha algo maior, melhor e eterno. E assim como Ele fez com Abraão, Ele pode fazer comigo e com você. Basta andar na presença dEle, confiar e permanecer. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Sempre. Amém. Se você gostou de A Bíblia Narrada e Explicada, escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero saber de onde você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.